Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Por gentileza, abram comigo suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 8. Glória, glória, Senhor. Glória. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Mateus, capítulo 8. Pedia que tirasse um pouquinho do eco. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo? Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Podeis tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu creio que uma das piores coisas que pode acontecer com o ser humano é ele, no decorrer da sua vida, adquirir uma doença incurável. Aquela pessoa que outrora ela era alegre, ela fica triste, ela fica cabisbaixa, ela até perde a motivação de viver. E a doença, se a doença incurável é algo ruim, pior ainda quando essa doença ela é acompanhada por algo que causa horror ou medo nas pessoas. Medo das pessoas sequer chegarem perto desta pessoa doente. Essa pessoa que se encontra num momento tão delicado, tão triste, o momento em que ela mais precisa de um ombro amigo, de uma ajuda, é o momento em que ela mais vê as pessoas se afastarem dela. E assim acontecia na vida de um leproso. Aquela pessoa que adquiria a lepra, devo dizer que a lepra naqueles tempos, irmãos, ela era adquirida devido ao sol quente da época. E a lepra, irmãos, era as manchas brancas pelo corpo, debaixo do pelo do corpo, debaixo da barba. E quando a pessoa era diagnosticada com lepra, ela era retirada da sua casa. Os familiares, irmãos, passavam por um processo de purificação, e eles tinham que ser acompanhados pelo sacerdote para diagnosticar se havia mais alguma pessoa daquele lar com lepra, para certificar que ninguém estava ali infectado também com a lepra. E, meus irmãos, não importava a classe social, se era diagnosticado com lepra, a pessoa tinha que sair da sua própria casa e morar em cavernas. Ela era expulsa da sua casa, ela era expulsa da aldeia. Imediatamente, meus irmãos, a pessoa perdia a família, perdia a própria casa, perdia o emprego, e ela era considerada pelas pessoas como uma pessoa imunda. Para vocês terem ideia, o leproso ele perdia até o seu nome. Ninguém mais o chamava pelo nome, as pessoas somente diziam: olha, lá se vai um leproso. O único que a Bíblia cita o nome, meus irmãos, é Naamã, o sírio. Os demais diz somente o leproso. E caso algum leproso se aproximasse de alguém, ele estava condenado a ser apedrejado. A pena de um leproso se aproximar de uma pessoa não contaminada era apedrejamento até a morte, porque ela estaria oferecendo o quê? Um risco de contaminação. Caso um leproso estivesse caminhando num caminho
e uma pessoa no caminho contrário, o leproso era obrigado a se identificar e gritar: sou imundo, sou leproso. E a pessoa parava e o leproso tinha que mudar o seu caminho. Quando alguém, meus irmãos, tocava no leproso, ele era considerado imunda por 7 dias. Realmente, irmãos, é uma doença perigosa, pois ela fica grudada no cobertor ou no lençol. A lepra faz feridas no corpo e ela também faz com que os membros do corpo, como o nariz, orelhas, apodreçam, até chegam a cair pedaços, boca, nariz, orelha, apodrece os dedos. Glória a Deus. A pessoa apodrece em vida. E havia alguns casos, irmãos, de cura de leprosos. E quando o leproso ele era curado, porque quem dava o diagnóstico era o sacerdote. O sacerdote ele não era médico. Ele tinha um determinado conhecimento, mas ele não era médico. E algo suspeito de lepra eles já davam como lepra. Mas havia um caso de cura, ou seja, casos que talvez nem fossem lepra, mas que haviam sido diagnosticadas como lepra. Aquela pessoa ele não podia entrar na aldeia porque ela seria apedrejada imediatamente. E ela chamava o sacerdote. Quando havia alguém no caminho, olha, avisa o sacerdote que eu estou curado. Pede para ele vir aqui me ver. Pede para ele vir. E esse homem, meus irmãos, que nós lemos o texto, eu imagino o sofrimento dele, a dor dele. Quanto tempo longe de casa, longe da família. Quanto tempo na solidão, porque ele era obrigado a viver nas cavernas e nos desertos. Lá no deserto ele triste, lá no deserto ele amargurado, sentindo a solidão, mas lá no deserto ele ouviu falar de um nome, o nome de Jesus. Jesus estava curando como ele continua curando nos dias de hoje. Jesus estava fazendo milagres como ele continua fazendo milagres nos dias de hoje. Infelizmente tem muita gente que ainda não crê, não acredita em milagres, mas devo dizer, Jesus ainda faz milagres. Amém. Glória a Deus. Onde tem fé, irmãos, em Jesus tem milagre de Deus. E aquele homem lá ouviu dizer: Jesus cura. Ah, se eu tiver a chance de encontrar com... E ele ouviu dizer por onde Jesus passaria. E ele criou coragem e ele foi ao encontro de Jesus. Sabemos, irmãos, como eu disse anteriormente, que a pena de um leproso se aproximar de alguém são era apedrejamento até a morte. Mas ele não quis saber. Ele pensou: ou eu vou em Jesus e venço, ou eu fico por aqui mesmo e morro. E tem horas na vida, irmão, que a gente tem que tomar a decisão. Ou a gente vai até Jesus e vence, ou a gente continua na mesma e espera o quê? A morte chegar. Vamos escolher melhor, irmão. Vamos até Jesus. Eu vou ao encontro de Jesus. É tudo ou nada. Irmãos, ou é tudo ou é nada, irmãos. Ou é com Jesus e você tem tudo, ou sem Jesus você não vai ter nada. E a melhor opção, irmãos, é com Jesus. Eu vou ao encontro dele. Eu sei que ele pode me curar. Ele já curou tanta gente. Eu sei que ele pode mudar a minha vida. E aquele homem, ele foi até Jesus. Ele chegou até Jesus e ele perguntou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo? E Jesus: posso. E eu quero ser limpo. Glória, aleluia. Glória a Deus. Irmãos, às vezes acontece tanta situação ruim na nossa vida, tanta coisa que nos deixa triste, tanta coisa que nos deixa até desacreditados, irmãos, que a gente acaba até se esquecendo do querer de Deus.
E às vezes parece que Deus quer a pessoa na pior. Não. Às vezes o mal vem para a gente aprender a dar valor ao nosso Deus. Senhor, eu estou nessa situação aqui, mas se o Senhor quiser, o Senhor pode mudar. Jesus, posso, e já mudou. Quero ser limpo. Aleluia. Ser limpo. E Jesus estendeu a mão e tocou naquele homem, irmãos. Ele estendeu a mão e ele tocou naquele homem. Aleluia. Irmãos, naqueles tempos não era permitido tocar em leproso. Mas Jesus tocou onde ninguém mais tocaria. Glória. Jesus fez o que ninguém mais poderia fazer. Jesus sabe onde está a tua dor. Jesus sabe o que te machuca. E só Ele tem o poder de tocar e mudar a sua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. E Ele tocou, o toque de Jesus, irmão, só um toque só. Só um toque, Ele tocou e imediatamente aquele homem, ele ficou são. Oh, glória. Glória a Deus. Jesus não é indiferente ao teu sofrimento. Jesus naquele exato momento ele sentiu a dor daquele homem. Tanto que a gente pode ver, irmãos, como Jesus ele sentia dor quando ele chegou para curar Lázaro. Ele sabia que ele ia curar Lázaro, irmãos. E ele viu aquele monte de gente chorando, triste. Ele chorou. Ele sentiu a dor daquelas pessoas, sabendo que ele ia fazer um milagre. Ele chorou. Jesus chorou. E ali a Maria chegou e falou: Senhor, se o Senhor tivesse chegado pelo menos um pouquinho antes, ainda daria tempo de o Senhor fazer o milagre. Eu falei: não cheguei atrasado não. Eu cheguei na hora certa. E Jesus gritou: Lázaro, sai para fora. E disseram: mas Senhor, já é o quarto dia que ele está morto, Senhor. Havia uma crença na época que a alma ficava próxima do corpo por 3 dias. Se eu tivesse vindo no terceiro, a alma ainda ia estar perto, né? Diga misericórdia, voz afiada, né? A alma estaria perto por 3 dias. Jesus chegou no... Não. Jesus chegou no quarto dia. No quarto dia ele chamou Lázaro: sai para fora. E imediatamente o Lázaro saiu, arrancou as ataduras e ele estava com uma pele como pele de bebê. Jesus sempre chega na hora certa. Na hora certa. Ele conhece a tua dor, Ele conhece o teu sofrimento, Ele se compadece de ti. E Jesus quer participar da nossa vida. Sabia disso? Jesus quer participar da tua vida. Tem coisas que você pensa: é bobeira minha, não vou nem falar. Eu não vou. Se eu contar para alguém, a pessoa vai até rir, né? Vai achar, né, que não tem nada a ver com o que eu estou falando. Mas, irmão, Jesus é diferente. Ele te ouve, Ele tem poder de julgar, mas Ele não te julga, Ele se compadece de ti. Glória a Deus. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar? Posso ser curado. E é interessante que sempre Jesus, antes de curar, Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? Jesus queria ver se a pessoa tinha vontade de mudar, se a pessoa tinha o desejo de algo melhor. Mas Ele viu o estado daquele homem, Ele viu que o homem chegou já perguntando. Jesus, irmão, não enrola. Jesus não enrola ninguém, irmão. Você pode glorificar Deus por isso? Chegou machucado, chegou dolorido. Eu posso? Se eu quiser, se o Senhor pode mudar meu vida? Posso, eu já mudei já. Imediatamente, aquele homem ele foi curado. Recebeu o toque do Senhor e ele foi curado. Aleluia. Isaías diz, irmãos, que o Senhor Jesus tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Tudo que vem de mal contra a nossa vida, Jesus ele arranca e ele coloca o fardo dele que é leve e o seu jugo que é suave. Glória a Deus. Jesus cura.
Quando João Batista estava lá preso, João Batista, ele teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus. Ele batizou o Senhor Jesus. E diz que na hora do batismo o céu se abriu. Ouviu-se uma voz: eis o meu filho amado em quem me comprazo. O céu se abriu, desceu o Espírito Santo em forma de pomba e tocou na cabeça do Senhor. Aleluia. João não teve dúvida, é o Senhor Jesus. Aleluia. É Ele, é o que eu estava aqui preparando o caminho para Ele, é Ele. É o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E João foi preso. João foi preso, condenado de morte. E lá na cadeia ele começou a pensar: por que eu estou aqui? O Senhor Jesus está lá e eu estou aqui. Será que eu me empolguei? Será que não era Ele? Chamou os seus discípulos. Pergunta para ele se Ele é o Jesus mesmo. Olha, irmão, às vezes, irmão, a gente se deixa levar pelo sofrimento e esquece quem é Jesus. O que está acontecendo? Será que era Ele mesmo? E Jesus foi lá correr? Não. Era o tempo de João. Há um tempo para todas as coisas. E Jesus falou: olha, fala assim para João: os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino dos céus. João está lá, mas está acontecendo milagre aqui fora. E João entendeu a mensagem, irmãos. E João partiu para a glória. Bem, igreja. Glória a Deus. Jesus sabe o tempo certo. Jesus se compadece de nós. Tocou no moço, o moço foi curado. A saúde do homem foi restabelecida, irmãos. Irmãos, onde Jesus passa, irmãos, onde tem tribulação, se transforma em bonança. Amém. Jesus muda a vida. Eu lembro, irmãos, que eu não conseguia descansar minha mente, sempre preocupado com conta, sempre preocupado com isso, com aquilo. Eu não conseguia descansar minha mente, que a gente até que achava que eu era meio doido. Tinha misericórdia. Eu ficava pensando nas coisas. Às vezes a gente tem, mas olha para cima, né? A pessoa acha que esse cara é doido, ficou para cima toda hora. E eu orando para cima e falando com Deus: Deus, como é que eu vou pagar esse negócio? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Né? E chegou o tempo que o Senhor Jesus, irmãos, Ele mudou a minha maneira. Eu comecei a ver Deus fazendo. Deus fazendo acontecer. Irmão, Deus começou a fazer milagre. E eu já aprendi a descansar no Senhor. Os problemas vêm, mas eu descanso. Eu lembro lá atrás, quando eu não tinha condições de fazer algo, e Jesus vinha sempre ir e fazia. Na hora da dificuldade, lembra o que Ele já fez lá atrás por você? As situações que você não tinha condições de superar, e você superou pelas poderosas mãos do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, onde Jesus põe a mão, Ele muda. Ele muda para melhor. Para melhor. Não fica degustando o que é ruim. Tem gente que fica degustando o que é mal. Diga misericórdia. Lá quando o povo saiu do Egito, Deus falou assim, ó, lá Êxodo 14, fala para o povo, antes de sair, eles vão ter que comer pão com erva amarga. Mas para que isso? Para o povo aprender a não degustar o que é ruim. E como eles vão aprender isso? Eles têm que comer assim, tá lá em Êxodo 14. Tem que comer de pé, sandália no pé, cajado na mão, mastiga um pouco e engole rápido. É assim, o que é ruim, você come de pé, cajado na mão, já come do jeito que passa aí. Engole rápido e vai embora. Agora o que é bom, você pode sentar, se deleitar e degustar. O que é de Jesus, irmão? Senta e degusta. Presença de Jesus, senta e degusta. O que é bom é para saborear. O que é ruim, engole rápido e vai embora. Aleluia. Irmãos, o que não for de Jesus, engole rápido e sai confiante no Senhor. Jesus curou o moço. Falou: agora você vai lá no templo e oferece a tua oferta ao sacerdote, que era as 2 avezinhas, está lá em Levítico 14. Ele tinha que dar 2 avezinhas limpas, pau de cedro, carmesim e sopro, né? Aí ela fez ali uma mistura. Louvado seja o nome do Senhor. O moço foi curado.
Glória a Deus. A vida dele mudou com um simples toque do Senhor Jesus. Um simples toque, irmão. Às vezes a gente quer acreditar no mais difícil. Diga misericórdia. A gente valoriza o difícil e despreza o fácil. O que é mais difícil? Milagre. Como eu imagino um milagre? Bem, eu imagino que vai vir um anjo voando. Diga misericórdia. Imagina um raio caindo do céu, aí bate uma luz na parede, bate em mim. Irmão, às vezes você está aqui simples e já está acontecendo um milagre na sua vida. Aleluia. Deus já está abrindo porta onde não tem. Aleluia. Meu pai, certa feita, quando estava vivo, ele caiu na besteira de um amigo dele, falou: vou te fazer milionário. Ah, é? Vou te levar no lugar que você vai ver. Levou ele lá no lugar que ele achou que ia ser milionário. O cara acendeu umas pólvoras em volta dele. Na hora ele já pensou: ih, vai dar ruim esse negócio. Acendeu as pólvoras, pum! Ele estava de férias. O telefone tocou. Vem aqui e passa no RH. Foi mandado embora. O milionário que achou que ia ser milionário foi mandado embora. Diga misericórdia. E naquele tempo era uma fila enorme para arrumar emprego. Fila gigante. Ele está lá na fila falando com Deus. Deus, eu estava tão bem no emprego que eu estava. Fui ser zóio grande, perdi o emprego. Ele conversando com Deus, no meio da fila. De repente sai um homem de dentro da fábrica, passou por todo mundo, parou nele e falou: você, entra comigo. Ele entrou e deu emprego para ele. Aleluia. No meio de tudo isso, Deus tocou lá onde tinha que tocar e fez o que ninguém podia fazer. Amém, meus irmãos? Então vamos confiar no Senhor. Vamos confiar no toque. Vamos confiar no simples de Deus, irmão. Amém, Jesus. Chega de crer no complicado. Chega de complicar o que é fácil, irmãos. Só uma palavra de Jesus e tudo se transforma, tudo se resolve. Só onde você vir na igreja, ele já está trabalhando, ele já está tratando, ele já está fazendo. Irmãos, a gente quer ver para crer. Mas Jesus disse: ó, bem-aventurados por aqueles que não viram, mas que creram. Eu falo aqui para Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.